Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós daremos início então ao estudo dos fungos, o reino fungi. Então já vimos os vírus e as bactérias, vimos algas, vimos protozoários, agora chegou a vez dos fungos. Então de início então as características gerais, o que caracteriza um fungo? Então os fungos eles podem ser unicelulares ou multicelulares, eles são eucarióticos, são heterotróficos por absorção, ou seja, eles absorvem os nutrientes a partir da própria fonte de alimento, então eles fazem uma digestão extracelular. Então está lá o fungo crescendo, aqui, por exemplo, nessa fatia de pão, eles liberam as enzimas em cima desse pão, essas enzimas vão degradando o pão, liberando os nutrientes e o fungo vai absorvendo. Isso faz com que esse pão vá se decompondo, ou qualquer outra fonte de alimento do fungo. Por isso que a maior parte dos fungos são decompositores. Tem alguns que são parasitas, então eles fazem isso em seres vivos, logo vão estar parasitando. Eles possuem glicogênio como substância de reserva energética, né, e parede celular com quitina. Por muito tempo, os fungos eles eram considerados como plantas, mas a partir de análises mais minuciosas, né, análise bioquímica, análise genética, perceberam, na verdade, que os fungos eles têm mais características mais aparentadas aos animais do que às plantas. E aí fizeram um reino novo, que seria o reino fungi. Existem até alguns pesquisadores que querem incluir os fungos como animais, mas aí é discussão para outra conversa. Tá? Vive no solo, vive na água ou então em outros organismos, como falei, eles podem estar parasitando alguns organismos, mas a maior parte deles são decompositores. Os fungos multicelulares eles são constituídos por hifas. Então, e os conjuntos dessas hifas formam os micélios. Então, o micélio seria o conjunto de hifa. O que seria essa hifa? As hifas, gente, são esses filamentos que dão origem ao corpo do fungo. Então, o fungo, quando ele vai se desenvolver, né, ele germina a partir de um esporo, né, esse esporozinho, uma única célula, começa a crescer e formar, então, um filamentozinho. E aí nós temos a subdivisão então, de micélio vegetativo, que é aquele que vai crescer sobre a fonte de alimento, e o micélio reprodutivo, que é aquele que vai se desenvolver somente no momento lá que vai anteceder a liberação dos esporos. Isso nos fungos que tem então esse corpo de frutificação. Então, ó, toda essa parte que você está vendo nesse cogumelo aqui, nesse amanita, é o corpo de frutificação dele. Então, que a gente chama de micélio reprodutivo. Abaixo aqui, né, do solo, aqui na serrapilheira, na parte que ele está se alimentando, nós temos o micélio vegetativo. Então, olha só, isso aqui seria um cultivo aí caseiro de Psilocybe cubensis. Então, ó, aqui embaixo está o substrato, tá a fonte de alimento dele. Então, aqui está o micélio vegetativo. Antes dele desenvolver toda essa parte aqui de cima, que é o micélio reprodutivo, primeiro ele vai crescer bastante aqui, vai se nutrir, vai se alimentar, e aí, quando perceber que está um momento propício para a reprodução, para a liberação dos seus esporos, ele vai subir, né, vai desenvolver o micélio reprodutivo, que é o corpo de frutificação, vai abrir aqui o chapéu, né, vai ter as lamelas aqui dentro, nessas lamelas vai ter as estruturas que vão produzir os esporos, né, no caso os basídeos, né, nesse caso aqui, que é um basídeo miceto, vocês já vão entender por quê. E aí ele vai liberar os esporos. E logo após isso ele já encerra seu ciclo de vida. Aqui, ó, gente, isso aqui seriam os formatos que você pode encontrar de hifas. Então, dependendo do grupo de fungo, dependendo do fungo que se trata, você vai ter um formato ou outro de hifa. Então, as hifas elas podem ser cenocíticas ou septadas. As cenocíticas são essas hifas que ó, são contínuas, tá vendo? Elas não têm subdivisão. Então, você tem um filamento que ele é contínuo, as células lá dentro não têm subdivisão entre elas. Já as septadas, ó, elas têm septos, elas têm subdivisões. Claro, vai ter um canalzinho, né, uma abertura para comunicação, mas ela tem essa subdivisão. E as septadas ainda você pode classificar elas em monocariótica ou dicariótica. Então, quando você tem dois núcleos em cada célula, você vai chamar de dicariótica. Quando você tem um núcleo, monocariótica. Isso aqui vai acontecer geralmente aí, né, depois que ocorre uma fusão de hifas aí, que a gente chama de plasmogamia, que está envolvida no processo de reprodução sexuada.
Então aqui, ó, isso aqui seriam as hifas, ó, percebam que ela cresce num estilo meio que de raiz, né? Ela vai se enraizando, digamos assim, pelo ambiente, em busca de nutrientes. Aí nós temos os líquens. Como a gente já estudou em algas, são associações simbióticas entre fungos e algas unicelulares. Então você vai ter um fungo e lá dentro desse fungo você vai ter as algas. Ó, isso aqui seria uma micrografia, né, uma foto aí. Né, eu vejo a hifa aqui abraçando a alga unicelular. Então essas algas elas ficam lá dentro do fungo. O fungo protege elas para elas não morrerem desidratadas, por exemplo, já que isso aqui está fora d'água. O fungo vai fornecer aí os nutrientes da água, né, para ela poder fazer fotossíntese. Ela vai estar aqui numa camada mais superficial, onde vai conseguir acesso à luz solar, vai fazer fotossíntese. O fungo vai absorver o excedente aí de glicose que ela produzir, então o fungo ganha açúcares, a alga ganha proteção, os dois ganham. Então é um mutualismo, nesse caso aqui uma simbiose, né, uma endossimbiose. Então, ó, isso são líquens. Essas são as associações simbióticas entre algas e fungos. Bonito, né? Inclusive, muitos desses líquens aqui, principalmente esses mais avermelhados, eles são bioindicadores da qualidade do ar. Geralmente se não encontra líquens em ambientes com o ar muito poluído. Tá? Aí nós temos as micorrizas. Então, isso aqui, claro, é uma ilustração, né? Um desenho, mas ó, essa estrutura aqui do meio seria uma raiz, né? Então, as micorrizas, gente, elas são associações que vão ocorrer entre fungos e raízes de plantas. Então, associações mutualísticas. Aí, nesse caso, o que o fungo vai fazer? Ele se associando, né, lá com as células da planta mesmo, e fazendo esse prolongamento, ele vai ter acesso a locais, né, mais longe um pouco. Vão absorver, então, nutrientes, aí, sais minerais, aonde a raiz não alcançaria. Também vão aumentar a absorção de água. Aí vão fornecer essa água e sais minerais para a raiz. Essa raiz vai levar até lá nas folhas, vai fazer fotossíntese. Da fotossíntese você vai ter lá os transportes desses açúcares até as raízes. Logo, o fungo também vai ganhar um pouco desses açúcares. Então você vai ter uma troca de favores. O fungo aumenta a capacidade de absorção da planta e a planta, em troca, libera alguns açúcares para o fungo. Então os dois ganham. Tá? Então esses são tipos de relações ecológicas aí, interespecíficas que são benéficas, digamos, para os dois. Então, mutualismo. Aí, ó, isso aqui seria, me parece que uma planta de um pinus, né? Um pequeno pinus aqui. Então, só para vocês terem ideia, que é o corte que foi feito aqui, do quanto que as micorrizas aumentam a área de absorção da planta. Então, normalmente uma planta ela vai ter aqui uma raiz aqui que vai estar mais ou menos aqui do tamanho dela, digamos assim, principalmente nesse estágio de desenvolvimento. Então percebam que, olha o quanto então que esse fungo aumentou, né, a área, expandiu. Então tudo que cair aqui, o fungo vai ter acesso e vai poder enviar lá para a planta. E em troca a planta vai fazer a fotossíntese e enviar para o fungo. É uma troca de favores, os dois ganham com isso. Beleza? Aí vamos para os principais grupos de fungos. Então, quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Tem outras classificações aí com mais e menos grupos, né? Mas como a mais usada é essa, a gente vai ver essa, tá? Então, começando com os quitridiomicetos. Os quitridiomicetos, gente, a principal característica deles é essa aqui, ó. Flagelos em algum estágio da vida. Então, normalmente, o esporo vai ser flagelado, ou então o organismo lá unicelular vai ser flagelado, mas assim, o único grupo de fungos que vai apresentar flagelo em algum momento da vida são os quitridiomicetos. E aí, você vai ter então unicelares, multicelares, terrestres e aquáticos, mas a maior parte será aquático. Algumas espécies elas são parasitas, então além de decomposição, você vai ter então, né, o parasitismo. Pode ser parasita de planta, parasita de alga, parasita de protozoário, até mesmo de animal. Né? Aí os zigomicetos. O zigomiceto ele é um grupo que você tem lá um indivíduo que é bem conhecido de vocês, que é o bolor do pão. Eu acho que é impossível alguém nunca ter visto um bolor de pão. Então, eles são multicelulares, eles possuem hifas cenocíticas, então aquelas hifas que não têm a subdivisão interna, não têm os septos, né?
e não formam um corpo de frutificação. Então você não vai ver lá no bolor do pão formando lá um cogumelo lá. Não, você não vai ter isso. Tá? Algumas espécies são parasitas e a maior parte das micorrizas, que são aquelas associações com raiz de plantas, são formadas então por zigomicetos. Então, zigomicetos se associando com raízes. Aqui, ó, gente, só para vocês perceberem, né, geralmente tem aquele pozinho assim que sai do bolor lá. Os pozinhos são os esporos. Então você tem aqui um desenvolvimento, né? Você tem o esporo, germinou, tem a hifa, cresceu, né? Tá lá se nutrindo, absorvendo o teu pão, cresce, aí vai ter a formação de uma hifa especializada na produção de esporos. Vejam, isso aqui, gente, não é um corpo de frutificação, é uma hifa especializada, né? Vai formar esse esporanjo para liberar os esporos, ok? Aqui, ó, isso aqui é uma foto justamente de um zigomiceto, então ó, perceba aqui, ó, é fininha essa hifazinha, e você tem um esporanjo lá que libera os esporos. Aí nós temos os ascomicetos. Os ascomicetos nós temos unicelulares ou multicelulares. As hifas deles são septadas. Aí as estruturas que diferenciam, que dão origem, principalmente ao nome desse grupo, é justamente as estruturas reprodutivas, que vão ser chamadas lá de ascos. Então você vai ter lá hifas que vão formar esses ascos, e nesses ascos vai ter a formação dos esporos. E aí, geralmente, esses ascos vão estar nos ascocarpos, que é o corpo de frutificação, né? Que está aqui em forma de taça, ou esse outro aqui. Esse aqui é a morchela, que é um cogumelo comestível aí, da alta culinária, aí, o pessoal gourmet, né, se alimenta delas. Aqui ó, nós temos as leveduras, né? Então isso aqui é uma fotografia aí microscópica, então uma micrografia aí de leveduras. As leveduras, para quem não sabe, então são o fermento biológico lá que é usado, né, para fabricação de massas, aí, pães, bolo, fabricação de cerveja, vinho, hidromel, enfim, fermentação em geral aí é realizada por esse tipo de fungo aqui, fungos unicelulares. Aí nós temos os basidiomicetos, né? Os basidiomicetos, quando você fala em fungo, né, o primeiro que vem na cabeça normalmente é um basidiomiceto, que é o cogumelo, né, que tem esse formato aqui, né, que tem um chapéu, né, que seria o basidiocarpo, no caso. Então, você tem o corpo de frutificação, o basidiocarpo que vai estar lá, né, contendo os basídios, e nos basídios vai ter a formação dos basidiósporos, que são os esporos dele. As hifas são septadas, né? Como eu falei, são os mais conhecidos. Se eu, numa aula, pedir para vocês me trazer um fungo, é muito provável que o que vocês me tragam seria um basidiomiceto, ou então o bolor do pão, lá, que seria um zigomiceto. Beleza. Nesse slide aqui nós temos um cladograma que mostra a evolução, né, dos fungos. Então, os 4 grupos que a gente acabou de ver, né, e meio que a evolução deles. Então, lá a partir da ancestralidade comum deles, nós temos lá o surgimento das hifas, a quitina predicelular, a reprodução com esporos e o glicogênio como reserva energética. Aí temos a decomposição, né, a nutrição com base em decomposição e absorção. Aí o primeiro grupo, né, você tem lá os esporos flagelados, os zoósporos, que é o primeiro grupo, os quitridiomicetos. Aí a partir disso, né, temos os grupos que surgiram sem os esporos flagelados, né? E dentre eles, o mais antigo deles aqui, zigomicetos, que seria o bolor, onde nós temos os esporanjos lá, e aí os dois últimos, que seriam os ascomicetos e os basidiomicetos, com os ascóporos e basidiósporos. Então, aqui, basicamente, o que está se diferenciando seria com relação ao tipo de esporo, né? O tipo de formação de esporo. Aí, falando já em reprodução, né, a reprodução ela pode ser sexuada ou assexuada, então ela varia de acordo com a espécie e momento da vida do fungo lá. Então, assim, ó, entre as assexuadas nós temos fragmentação do micélio, que seria lá, você tem um micélio vegetativo, imagina que você cortou no meio, então meio a meio, separou, vai ter 2 fungos no caso. O brotamento é bastante comum em leveduras, ó, isso aqui é uma levedura, é o fungo unicelular, e você tem aqui a formação no brotinho. Você tem bastante nutriente, normalmente esse brotinho já se destaca. Quando não tem, então você vai ter então a formação de pseudomicélios,
Né? Por que pseudomicélio? Porque vai ser um falso micélio. Você vai olhar lá, por exemplo, no microscópio, vai ver um filamento, mas na verdade não é um filamento, são várias leveduras unidas ainda que não se destacaram uma das outras, né? Uma filha da outra. E a esporulação, que é a formação dos esporos. Então você tem lá a formação dos esporângios e aí a liberação dos esporos. No caso da reprodução sexuada, então eu fiz aqui um gabaritozinho aqui para vocês. Geralmente você vai ter isso aqui acontecendo, ó. Plasmogamia, que seria a fusão das hifas. Aí logo depois, claro, depois todo um desenvolvimento, mas o próximo passo importante seria a cariogamia, que é a fusão dos núcleos. Então você tem lá, a partir da fusão de hifas compatíveis, você vai ter as hifas dicarióticas, mas elas continuam sendo dicarióticas até chegar no momento da cariogamia, que é no momento de você ter a fusão dos núcleos. Opa, tendo a fusão dos núcleos, vai ter um zigoto diploide. Aí esse zigoto ele vai sofrer meiose, e aí vai dar origem às células haploides, ali no caso os núcleos haploides, que vão dar origem aos esporos haploides novamente. Tá? Nesse caso aqui, como é um ciclo reprodutivo de um ascomiceto, você tem os ascósporos sendo formados nos ascos. Então, os ascos são justamente essas hifas que sofreram, então, que abrigam a formação dos ascósporos. Então, temos ali ó, a liberação dos ascósporos, que são os esporos, vão germinar, vão fundir, né? Na hora que você tiver lá, a gente chama de positiva e negativa, né? Não tem macho e fêmea aqui, e formar então as hifas dicarióticas. Cresceu, se desenvolveu, formou o corpo de frutificação, que nesse caso vai chamar de ascocarpo, porque é um ascomiceto. Lá você vai ter então os ascos, lá nos ascos, a fusão, formação do zigoto e tudo isso que a gente já falou. Nos basidiomicetos é a mesma coisa. Então perceba que o basidiomiceto só vai mudar o tipo de estrutura, mas o processo é o mesmo. Você tem lá os esporos, que seriam os basidiósporos, vão germinar, formando aí as hifas aí, positiva e negativa, vai ocorrer a plasmogamia. Dessa plasmogamia você vai ter então o crescimento de hifas dicarióticas, vai ter o corpo de frutificação. Desse corpo de frutificação, então você vai ter a formação lá dos basídeos. Lá nos basídeos, você vai ter então a fusão dos gametas, né, a cariogamia, o zigoto, a meiose do zigoto e a formação dos basidiósporos. Aí você libera isso, né, vai ficar como se fosse um pozinho, isso voa, né, o vento leva, vai cair para tudo que é lado. Se cair num lugar úmido, nutritivo, ele vai se desenvolver e vai dar origem a um novo fungo, no caso. Aí, vamos falar sobre a importância ecológica e econômica. De início, então, eu posso falar para vocês que a principal importância ecológica dos fungos aí para a natureza é justamente a decomposição. Então, os fungos estão entre os maiores decompositores da natureza. Então, isso é bom, né? Imagina se não ocorresse decomposição, as coisas, as partes dos corpos caíssem, os organismos morressem e não fossem decompostos. Então, tudo aquilo que você armazenou de nutriente, que você transformou no teu corpo, não voltasse para o ambiente, né? Não ia ter essa reciclagem, né, dos nutrientes aí. Logo, você ia chegar um momento que você teria um colapso na natureza, um colapso da onde que as plantas iam absorver nutrientes se não tivesse nutriente voltando, da onde que os animais que iam se alimentar de plantas iam se alimentar se não tivesse plantas crescendo. Então já consegue imaginar aí uma reação em cadeia que ia colapsar a vida na Terra, propriamente dito. Só que, por outro lado, né, para nós, né, isso também tem um dano econômico. Então, pelo fato dos fungos serem decompositores, eles ter esporos pelo ar aí a todo momento, você pega, por exemplo, frutas ali, rapidinho estão se decompondo. Ou então, mofo nas paredes, né? Tem que estar pintando, então locais úmidos geralmente você vai ter problema com isso. Então, decomposição ocorrendo em locais ou então em alimentos, né, antes de você conseguir consumi-los. Então, você vai ter perda nesse sentido. Então, uma vantagem ecológica acaba sendo, em outro aspecto, numa outra visão, uma desvantagem econômica. Mas se você souber aproveitar, por exemplo, você pode ter benefícios, né? Se for um empreendedor da área de decomposição, por exemplo, ou usar fungos para decompor compostos químicos, então vai muito do que você vai pensar em fazer com isso.
Falando um pouco da parte econômica, não sei se vocês conhecem trufa, né? Geralmente falam em trufa, vocês só pensam naquele chocolate lá, trufa, né? Trufado e tudo mais. Mas a trufa real mesmo, ela é um fungo, né? É um fungo e caro, um fungo bastante caro. Olha só, eu peguei aqui rapidinho ali no Google, ali, ó, deu o preço ali de algumas que estão sendo anunciados no Mercado Livre. Então presta atenção aqui, ó, 200 gramas, né, 200 gramas, é um potinho só, né, da trufa preta natural aqui, ó, 1.197. Olha essa outra aqui, ó, 72 gramas só, 1.885. Olha essa aqui, isso aqui nem fala, mas é um potinho também, 1.197. Então, né, é caríssimo isso aqui, né? É utilizado na culinária e também, e é muito caro. Então, imagina você cultivando esse tipo de trufa aqui, né, esse tipo de fungo, né, você está feito na vida. Ó, outras aqui que têm importância econômica, né? Essa aqui eu já falei para vocês, a morchela, ela é bastante utilizada aí na culinária gourmet. Geralmente a gente come alguns fungos aí, tipo champignon, principalmente. Você pega lá, vai fazer um estrogonofe lá com champignon, uma pizza que tem champignon. Às vezes você pode fazer alguma coisa com shiitake. Então você tem alguns fungos que entram na culinária mais convencional, mas tem alguns que são usados aí mais na gourmet. Eles têm um valor, né, mais elevado na produção desses fungos, né? E aí você vai ter um valor agregado lá na alimentação. Aqui as leveduras, como eu já falei para vocês anteriormente, então você tem uma importância econômica aqui na questão da fermentação. Então a fermentação a gente utiliza desde o início lá dos tempos, desde que a gente se entende por gente, a fermentar bebidas, por exemplo, fazer bebidas alcoólicas, para fermentar massas aí, né, fazer o pão crescer lá a partir da fermentação e assim por diante. Aí também, ainda falando da importância econômica, né, nós temos doenças que são causadas por fungos, então as populares micoses, né? Então, quando falar em micose, estaremos falando de doenças causadas por fungos, né, que tem vários tipos, mas também temos medicamentos, temos nutrientes, temos aí compostos aí medicinais que são produzidos por fungos. Por exemplo, a penicilina, né, a gente já conversou quando estávamos falando de bactérias, sobre a penicilina, que foi descoberta a partir lá do fungo penicillium, então a substância que o fungo produz, que inibe o desenvolvimento das bactérias, acaba matando as bactérias. Por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre os fungos. Para aqueles que têm um pouquinho mais de curiosidade, pesquisem aí, né? Aproveitem que vocês estão online, pesquisem aí sobre o maior ser vivo da Terra, né? Só para vocês terem uma ideia. E também, né, caso queiram ir mais além ainda, pesquisem sobre formigas zumbis. Vocês vão ver que essa coisa de zumbi, de apocalipse zumbi, né, de Walking Dead, aí não está muito longe de acontecer. Tá? Tchau para vocês, gente. Até mais.